Opa, tudo bem? Como é que você tá? Hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre a série do Freud, que estreou ontem, dia 22, na Netflix. E são 8 episódios, tem cerca de 1 hora cada episódio, então daí quase 8 horas para você maratonar se quiser fazer tudo de uma vez, como eu fiz. Eu e minha esposa, a gente fez isso ontem quando saiu, né? A gente começou a assistir à meia-noite, foi até às 7 da manhã, o dia clareou, a gente estava assistindo ali, né? É bem legal, assim, sabe? Eu queria te passar um posicionamento, assim, uma ideia de algumas coisas que tem lá, também se você já viu e se você conhece um pouco de hipnose, se você não conhece, para você entender um pouco das coisas que estão acontecendo lá dentro, entender o que que tem lá que é verdade, o que que tem lá que é aplicável, o que que tem lá que talvez não seja necessariamente assim na vida real, na prática, né? Porque essa série conta a história do Freud, o Freud já escreveu essa teoria já faz muito tempo e a ciência, a hipnose já evoluiu muito mais de lá para cá, né? Mas alguns conceitos básicos que são apresentados lá ainda continuam válidos. Então eu queria falar basicamente algumas coisas que acontecem lá. E a primeira delas é que tem muita hipnose. Muita hipnose. Em todos os 8 episódios tem muita hipnose. Se fala muito de hipnose. E o Freud estava bem embrulhado na hipnose naquele momento. Foi assim quando ele descobriu realmente que a hipnose existia. E ele, como médico neurologista, começou a tentar usar aqueles conceitos nos pacientes, e aí o professor dele lá, que era o responsável pelo laboratório, não gostava, não queria aquilo lá, e começou a causar alguns tipos de constrangimento na época, né? E aí um monte de coisas acontecendo, assim, é bem legal. Mas eu trouxe alguns pontos aqui que eu queria falar com vocês, que é interessante, assim, que nem ele, quando começou, estava convencido de que a hipnose funcionava mesmo. Ele fez um curso com o Charcot, que foi um dos grandes pais aí da hipnose, e o Charcot, ele aprendeu que funcionava, só que ele não estava convencido de que ele conseguia fazer. Então ele foi fazer uma demonstração para os médicos lá da cidade dele. Quando ele foi fazer a demonstração para todos os médicos lá da cidade, ele pediu para a empregada que trabalhava na casa dele se passar por uma pessoa que tinha perdido a voz há 30 anos antes, quando a filha morreu por causa de um acidente, para essa pessoa ir lá e nesse estado, que seria uma hipnose mentirosa, né? Seria um teatro criado por eles. Lá ela ia, no final da sessão, poder retomar a voz dela e conseguir falar de novo, né? É isso que ele queria mostrar para as pessoas, para aqueles médicos, que dava certo desse jeito. Só que ele viu o Charcot fazendo isso, mas ele não sabia fazer isso, né? Então ele criou aquele teatro lá, porque ele queria mostrar que dava. E aí ele pegou, pediu para a empregada, e aí ele disse que ensinou 40, sei lá quantas vezes com ela aquela história, e ele fazendo, passava o relógio na frente dos olhos dela para ela cansar os olhos, entrar em transe e tudo mais e tal. E aí quando chegou lá no momento, e aí a própria empregada dizia para ele, não, mas eu não estou em transe, eu não estou hipnotizada, né? Eu estou aqui, isso é uma grande brincadeira e tal, né? Aí ele falou, não, mas vai dar certo. Aí ele chegou lá na hora, na frente de todos os médicos, e, né, ele lá em cima daquele palco, tinha aquele momento de tensão, todo mundo olhando, prestando atenção, vendo o que estava acontecendo, né? E a empregada foi lá e sentou ali na frente dele, ele contou uma história lá, que ela tinha perdido a voz 30 anos antes, sei o que lá e tal, e disse assim, olhe para mim e tal, e colocou as mãos nas pernas dela, e ele colocou muito mais emoção na voz naquele momento, e ela estava se sentindo pressionada, né? E ela realmente entrou na história naquele momento ali de um jeito que ela não tinha entrado antes. E ele foi contando, criando aquela história mental de que a filha dela saiu da mão dela e foi atropelada, e como é que ela estava se sentindo, em que mão que estava segurando e tal, tal. E o que que acontece? Eu vou te contar só esse, que é um spoiler aí da série, mas no primeiro episódio acontece logo de cara, então não é grande coisa isso, né? O que que acontece? Ele falando para os médicos que ela, no final da sessão, ela ia voltar a falar. Ele disse assim, abre os olhos e grite agora! E aí a mulher não consegue gritar. E a mulher, ela não tinha problema nenhum de voz, né? Essa mulher, tudo isso estava sendo encenado, era funcionário que trabalha na casa dele. Só que naquele momento ela perdeu a voz. Por quê? Porque aquela memória que ele foi narrando para ela ali, ela estava realmente no estado de transe hipnótico naquele momento por causa daquela emoção, ela se entregou para aquele processo, aquela memória ficou real dentro dela. E como aquela memória ficou real, é como se tivesse implantado aquela memória no subconsciente, como se ela realmente tivesse vivido aquele fato. E ela realmente ficou com o trauma, e aí ela na hora que ele disse grite, ela não conseguiu gritar. Porque ela aceitou aquele personagem como se fosse ela, de eu perdi minha filha e perdi minha voz há 30 anos, tarará. E aquilo foi, né, decepcionante, foi até humilhante para ele. Todos os médicos deram risada de que, então quer dizer que você consegue pegar uma pessoa que não fala há 30 anos e por meio da hipnose continuar deixando ela sem falar, né?
Foi até ridículo naquele momento para ele, mas ele ficou pensando o que aconteceu, né? Mas ali ele sentiu que a hipnose era real, que ele não precisava mentir ou criar uma situação daquele jeito, porque funcionou para a mulher, entendeu? Para a mulher que não tinha problema nenhum, ela realmente perdeu a voz, né? E depois ele conseguiu resolver lá, depois que saiu daquela sessão ali com os médicos. Mas se funcionou para ela, então quer dizer que funciona, não é? Então, pô, que legal. Outro item que aconteceu no primeiro episódio é que ele encontrou uma moça que ela era médium e ela tinha essa sensibilidade que cerca de 20% das pessoas têm, que chamam de sonambulismo. Sonambulismo talvez não seja o termo mais adequado, porque sonâmbulo parece que é aquela pessoa que vai dormir, né, que a gente conhece sonâmbulo assim, a pessoa que vai dormir, que ela levanta à noite e começa a fazer coisas ali que, sei lá, que ela não tem consciência do que ela está fazendo, né, e aí no outro dia ela não se lembra. Mas o sonambulismo, nesse termo, pelo viés da hipnose, não é assim. É uma pessoa que ela tem uma facilidade muito grande de acessar o estado de transe. Todas as pessoas podem acessar o estado de transe hipnótico, todas as pessoas podem ter os efeitos da hipnose acontecendo nelas, mas algumas pessoas têm esse efeito de forma muito mais fácil. Algumas pessoas precisam de muito mais aprofundamento para chegar lá, entende? Então, é que nem para dormir, por exemplo. Tem gente que deita na cama e antes de encostar a cabeça no travesseiro tá caindo, já tá caindo dormindo, né? E tem gente que deita ali, fica 1 hora, 2 horas, rolando de um lado pro outro, ouvindo música, fazendo não sei o que lá, até ele conseguir dormir. É assim, no transe hipnótico é assim também. Todo mundo acessa do mesmo jeito que todo mundo dorme. Só que algumas pessoas acessam de imediato e algumas pessoas precisam de muito aprofundamento para chegar lá. E essas pessoas que são sonambúlicas são essas que acessam de imediato. É a pessoa que você diz, feche os olhos, imagine tal coisa, e a pessoa já foi. Já começa a tremer as pálpebras aqui, já começa a alucinar, começa a ver coisa que não está ali, né? Já começa a criar na mente dela tudo que você fala naquele estado vira real para ela, né? Eu conheço algumas pessoas assim e é muito legal, assim, chega a ser até assustador como vira realidade para a pessoa naquele momento, né? Eu fiz com uma mulher uma vez, eu disse para ela, imagine que você está na praia e tal, e a hora que ela voltou, abriu os olhos, aí eu disse assim, o que você está vendo aqui? Ela disse, eu estou vendo a praia, a areia, e a gente estava dentro da casa dela, sentado na mesa da cozinha, assim, né? E aí eu disse para ela durante, né, quando ela estava de olhos fechados, eu falei, você vai ver que só tem nós dois aqui. Daí beleza, ela voltou e disse, e aí, tem mais alguém aqui? Ela falou, não, só nós dois. Eu falei, olha pro lado. Tava o marido dela do lado, a filha do lado, né? E ela disse assim, não, só tem nós dois aqui. Eu falei, caraca, muito louco isso, né? É muito louco porque pra ela tava alucinando, ela tava vendo aquelas coisas, não tava mentindo, sabe? Aquela sugestão que ela pegou no estado de transe virou a realidade dela naquele momento. Claro que isso não é eterno, isso não é para sempre, mas só para você entender o que é uma pessoa sonambúlica. Quer dizer que eu vou chegar na rua e pegar qualquer pessoa e dizer feche os olhos, durma. Pronto, a pessoa já vai alucinar, viajar e ver coisas. Não, não é todo mundo assim, entendeu? Então isso que é uma pessoa sonambúlica. No primeiro episódio da série, o que o Freud fez? Ele pegou uma pessoa que era médio, que era sonambúlica, e aí ela estava num estado emocional mais alterado lá, e aí ele fez uma hipnose com ela, foi guiando ela até uma situação lá, e ela teve uma abreação. Abreação, o que a gente chama? É o momento em que a pessoa ela começa a ter espasmo, sabe? Ela acessa uma emoção que é tão forte que ela não sabe lidar com aquilo, que é como se o corpo entrasse no modo instintivo, assim, sabe? As pessoas começam a chorar, às vezes começam a gritar, começam a ter coisas, né? Convulsões quase, assim, porque é uma emoção muito forte que está reprimida ali dentro da pessoa, né? E aí ele fez a moça acessar isso e ele não sabia o que fazer para tirar ela de lá, sabe? Ele ficou desesperado ali, aí chegou outras pessoas, tiraram ele do ambiente e as pessoas resolveram. Tá, mas é bem legal, assim, você pontuar essas coisas, pra você entender pelo viés da hipnose o que está acontecendo lá. O segundo capítulo, essa mesma pessoa aí, essa mesma médium, ela teve uma visão sobre um crime. E aí eles foram seguindo a intuição, né? E essa visão dela, eles foram lá e aquele crime realmente estava acontecendo do jeito que ela viu, aonde ela viu e tal. Então ele traz muito essa série, ela traz bastante isso da mediunidade, de você ver coisas que os outros não veem, de pessoas que têm uma sensibilidade além das outras pessoas, além do comum, digamos assim. Embora lá no final o Freud ele acredite e viva tudo isso acontecendo, lá no final ele vai criando outros argumentos e dizendo que isso é tudo construção da mente dessa pessoa que é médium, né? E ele vai entrando nas formulações de teoria dele, mas isso tudo, a teoria dele, enfim, vai ficar para segunda série ali, né? A próxima temporada, acredito eu, porque nesses primeiros 8 episódios não fala muito disso, fala dessa primeira aventura do Freud aí no mundo da hipnose, assim. E é bem legal. Isso aí, o que acontece? Essa moça aí, que ela é médium, tem uma outra mulher que cuida dela lá, que é uma condessa e tal,
E é legal você ver que essa moça, ela faz, essa condessa, ela sabe muito de hipnose, embora talvez não com esse nome, talvez não com esses termos, não desse jeito, mas ela foi instruída em algum momento a como fazer aquilo. E ela sabe controlar as pessoas a partir do olhar. A gente chama isso de fascinação hoje. É, fascinação, a pessoa olha para outra pessoa nos olhos e ela coloca toda a intenção do que ela quer que a outra pessoa sinta, como ela quer que a pessoa esteja, né, o que ela quer que a pessoa faça, e através do olhar, quando há aquela conexão, essa intenção é toda enviada mesmo sem palavras para outra pessoa. E a outra pessoa que é mais, quando a outra pessoa é mais sensível, ela recebe tudo isso. Isso é uma forma de hipnose também, uma hipnose até sem palavras. Então o que essa condessa fazia? Ela olhava para as pessoas e quando ela fixava o olhar é como se abrisse as portas do inconsciente da pessoa e ela ia dando sugestões para as pessoas. Então essa médium que morava com ela, ela instalou várias âncoras para meio que poder controlar essa moça, que era sonambúlica. A qualquer momento ela instalou várias âncoras. Ó, quando eu encostar aqui você vai fazer isso, quando eu falar isso você vai fazer aquilo, quando eu fizer assim você vai sentir de tal forma. Então essa médium é quase como se fosse um ventríloco dela, né? Porque ela, com todas as âncoras que ela instalou, ela podia fazer o que ela quisesse, né? Então fica aí o convite, se você tem essa sensibilidade além do comum, você consegue ver e sentir coisas que as outras pessoas não sentem, é legal você entender isso e conhecer isso para você não ser vítima de outras pessoas que entendem sobre como acessar esse estado alterado de consciência, como poder te manipular ali dentro por você ser mais sensível, né? Você é mais suscetível a tudo isso, né? Que mais que tem aqui? Ah, ainda no segundo episódio tem um policial que ele tem um problema na mão, que tem vezes que ele fica com a mão muito dura. E essa mão muito dura, é claro, dá pra ver, obviamente, na série quando ele tá pensando sobre um determinado trauma que ele teve na guerra. E quando ele pensa sobre aquilo, a mão retorce, mas retorce como uma câimbra, você vê que ele urra de dor. Ele pede ajuda pro Freud, o Freud vai lá e faz uma regressão com ele, e no momento da regressão ele consegue soltar aquela emoção ali e a mão dele não dói mais. Depois até vão acontecer outras coisas, enfim, mas a questão é mostrar que aquela emoção que está recalcada lá no subconsciente, no inconsciente por causa de um trauma, aquela emoção que precisa ser solta, que eu chamo de um pacotinho de sujeira emocional que ficou guardado lá, está somatizando naquela dor na mão. Então quando ele resolve aquela emoção na história, na memória dele, aquela dor ali na mão desaparece. É isso que a gente faz na terapia. Trouxe isso para vocês entender um pouco e conhecer. Aí no terceiro episódio, essa condessa, que é essa pessoa que dá esses comandos aí, que na verdade é a maior hipnóloga de todos ali, embora não fale sobre isso, ela dá sugestões para algumas pessoas lá para tirarem a própria vida por meio da fascinação do olhar, assim. O que mais que eu anotei aqui no terceiro episódio? E sobre essa questão, inclusive essa condessa, ela dá essa sugestão de tirar a própria vida para o Freud em um determinado momento. Ela vai na casa dele, pede para ele olhar para a mão dela e ele se concentra em uma marca que tem na mão dela. Quando ele se concentra, ela consegue colocar ele nesse estado de transe. E aí ela dá várias sugestões no sentido de você é incapaz, você é uma fraude, né? Você deve tirar a sua própria vida, e vai falando tudo isso assim. E aí ele não lembra que ela falou isso, mas ele vai de certa forma se sentindo mal com aquilo ali, tudo que vai acontecendo, e do jeito que ele vai se sentindo mal, o cérebro dele vai trazendo quais são as pessoas na vida dele que poderiam falar coisas que iam fazer ele se sentir daquele jeito, como os pais, por exemplo, o namorado, enfim. E as pessoas vão aparecendo na mente dele, a mente vai criando essas imagens e ele vai se sentindo cada vez pior, né, por meio da sugestão que aquela mulher colocou. A questão que é interessante de você perceber é que assim, ninguém consegue colocar uma outra, porque assim, deixa eu ver como é que eu vou explicar isso para não ser mal interpretado. Existem três formas que te levam ao transe. O transe é esse estado hipnótico em que a sugestão que vem depois vai se tornar realidade ali dentro de você. Existem três formas. Uma delas é o relaxamento, a segunda delas é a surpresa e a terceira delas é um impacto emocional, ou seja, uma emoção muito forte. Então, por exemplo, você viveu uma emoção muito forte, a perda de alguém, um trauma muito grande e tal, naquele momento que você está com aquela emoção muito forte, você está com o teu subconsciente aberto. Então as sugestões que vierem ali depois tendem a virar realidade. O impacto emocional, eu falei, o relaxamento. Então se você é acostumado a fazer meditação, ou as próprias auto-hipnoses guiadas que eu coloco lá no YouTube, você vê que a gente acessa o subconsciente pelo relaxamento. A gente sempre começa fazendo o relaxamento e depois do relaxamento a gente acessa e parte para a parte da ressignificação. E a terceira porta é a surpresa. Surpresa é quando você está esperando alguma coisa e acontece algo completamente inesperado. E quando acontece isso, o teu cérebro meio que buga,
sabe? Quando acontece uma coisa totalmente fora do que você esperava, você meio que buga, você não sabe como agir. E naquele momento, teu subconsciente fica aberto. Então ela pegou e chamou a atenção dele para uma coisa, que seria a mão dela, e naquele momento que ele estava chamando a atenção, ela fez uma outra coisa que seria totalmente imprevista. E como era totalmente imprevista, ele foi pego de surpresa e a surpresa abriu a porta do subconsciente. Estou trazendo isso só para explicar alguns fatos que acontecem, e ali ela colocou as sugestões. Agora a questão é, todas as pessoas podem ser hipnotizadas do jeito que ela fez, porque ela fez ali como se eu tivesse enganado ele com apenas um toque, como a gente vê na TV, a pessoa chega lá e põe a mão na testa do outro e a pessoa desmaia, né? Todas as pessoas podem ser desse jeito? Não, nem todas as pessoas. Existem essas três portas para o inconsciente, mas a pessoa ela tem que estar ali, digamos assim, não que ela necessariamente queira participar daquele processo ali, mas ela tem que estar confiando em você de alguma forma, sabe? Ela tem que permitir que aconteça. Você não vai sair na rua, chegar na testa de uma pessoa e dizer durma e a pessoa vai desmaiar. Não é assim, né? A menos que ela seja pega de surpresa de um jeito muito, muito, muito inesperado e estranho. Mas isso não vai acontecer. E outra coisa que ela faz ali é que ela dá sugestões de tirar a própria vida. Ninguém, sob hipnose ou sob o estado que for, vai tirar a própria vida a menos que a pessoa já tivesse a ideia de fazer isso. E aquele estado hipnótico trouxe, digamos assim, mais ferramentas, potencializado emoções que estavam dentro da pessoa. Então se fala muito assim de tipo, eu vou hipnotizar, se vê sempre em filme isso, né? Eu vou hipnotizar tal pessoa para que ela vá lá e mate outra pessoa. Na verdade, na vida real isso não acontece. Essa pessoa só ia matar a outra pessoa se ela realmente quisesse matar essa outra pessoa e ela não tinha dentro dela os recursos necessários, a coragem, seja lá o que for, para matar a outra pessoa. E aí, nesse caso, se alguém der a sugestão que traga esses recursos internos, aí ela pode realmente ir lá e fazer aquilo, cometer aquele crime. Agora, não existe, tipo, eu vou sair na rua, vou pegar uma pessoa e vou dizer, vai lá e mate fulano. E a pessoa sai andando assim com os olhos vidrados, indo lá. Não, não é assim que funciona, entendeu? Não é assim que funciona. Beleza? E aí o último item que eu quero trazer aqui, que é do quarto episódio, e daí pra frente eu não vou falar de mais nada, porque daí pra frente começa a entrar mais na parte de romance, né, e tudo que está envolvido ali naquelas tramas. Tem muito suspense nessa série, bastante coisa, você fica ligado, assim, tanto que a gente passou a noite assistindo, né, porque você fica realmente preso ali, é uma trama muito bem escrita. E a última coisa desse quarto episódio, que é uma frase que eu achei bem interessante, que é essa condessa aí, que é a pessoa que na verdade é a que hipnotiza pela fascinação do olhar, né? Que é aquela pessoa que tem dentro da casa dela, que tem o poder ali sobre aquela médium, que é a pessoa sonambúlica mais sensível à hipnose. O que ela disse? Um cara falou pra ela, disse assim, olha, você tá perdendo o teu dom, porque você não tá conseguindo hipnotizar todo mundo mais como você fazia antes. E ela disse o seguinte, ela disse assim, eu não tenho um dom, eu tenho um método. Quem tem um dom é a fulana. A fulana é a moça lá que é essa médium e que é a sonambúlica, né? Que conseguia ter as previsões e saber como as coisas vão ser no futuro, visualizou os crimes e tal. Isso ali é um dom, né? Algumas pessoas têm isso e eu conheço algumas, conheço várias pessoas que têm esse dom, né? Tem um contato muito maior com coisas invisíveis, né? Eu conheço várias pessoas assim. Só que ela não tem esse dom, mas ela tem um método. E o método dela traz aqueles resultados. E é isso que eu estou aqui dizendo para vocês, né? É para isso que eu criei esse canal, é para isso que eu falo disso. Eu não tenho nenhum dom especial, mas eu tenho um método, que é a hipnose clínica, que é a psicanálise, que é o magnetismo animal, que é o entendimento dos vieses da neurociência, o entendimento de tudo isso cria um método. E esse método é a forma que faz a transformação acontecer. Então, como diz ela, não tem um dom, eu tenho um método, né? Quem tem um dom é ela. Então, mais ou menos por aí é o que eu queria te contar hoje aqui sobre essa série. Fazer o convite para você ir lá assistir, conhecer mais, entender sobre a nossa mente humana, entender um pouco sobre a história de Freud. Eu já li alguns livros sobre ele e as biografias são bem diferentes, sabe? Tem um filme sobre ele que chama... o método... meu Deus... não me lembro. Você vai achar aí, tem alguns filmes sobre ele. Mas cada um conta uma história um pouco diferente da vida, da personalidade, dos casos que ele atendeu, mas enfim. Não vem ao caso necessariamente a figura, a biografia dele, vem ao caso o que ele mostra, o que ele faz e como o nosso corpo reage a esses estímulos e como as coisas estão acontecendo lá. Espero que você tenha gostado. Conta aí pra mim se você já assistiu, se você percebeu alguma dessas coisas, se você tá curioso pra ver, sei lá. Conta aqui pra mim porque a tua opinião é muito importante pra mim. Eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso, o que você acha de tudo isso. Se você tem alguma experiência pra me contar a respeito disso, tô aqui. Conta aí. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.